Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador José Medeiros. O nosso assunto, a reforma trabalhista, a votação da reforma trabalhista. Isso porque, entre outras coisas, o senador José Medeiros propôs que o Conselho de Ética do Senado Federal analisasse e desse um parecer, fizesse um juízo de valor sobre as coisas que aconteceram no plenário do Senado Federal no dia da votação da reforma trabalhista. Não é isso, senador? Olha, um dia histórico ontem para o Senado Federal brasileiro, para o Brasil, porque a reforma trabalhista, a CLT, que por muitos anos serviu para resolver, vamos dizer assim, os conflitos e regulamentar as relações de trabalho, ela já estava obsoleta há muito tempo, estava totalmente obsoleta. E começaram-se as críticas, foram até buscar a origem da lei, olha, essa lei foi inspirada no fascismo e não sei o quê. Mas isso são fatos menores. O fato é que o Senado votou a reforma trabalhista na sua inteireza, alguns pontos mais polêmicos ficou para veto da presidência da República, mas o que também foi histórico, aí é um fato negativo, foi o descontentamento daqueles que verificaram que não tinha votos para enfrentar a situação. Isso foi lamentável porque um grupo de senadoras, capitaneados pela presidente do PT, invadiu a mesa diretora, não permitindo que o presidente Eunício sentasse. Agora, veja bem, nem na época da ditadura um general teve a pachorra de vir e sentar na mesa do presidente, impedir os trabalhos, ficaram até a noite. Foi um absurdo, o mundo inteiro vendo aquele espetáculo. Diante disso, por isso que eu propus à Comissão de Ética, Conselho de Ética, que possa levantar esses fatos todos e poder haver uma sanção pedagógica a esses senadores. Eu pedi, obviamente, a cassação dos mandatos, porque, a meu ver, é caso de cassação no mandato. Mas óbvio que o Conselho de Ética vai sopesar e ver se é cassação ou não. Mas, no mínimo, uma suspensão do mandato, aquilo tem que ocorrer, porque foi uma coisa orquestrada para impedir a votação da reforma. Votação da reforma que vai facilitar a vida dos trabalhadores. Trabalhadores a esses que eles dizem proteger. Então foi um dia histórico para o Senado, tanto do ponto positivo quanto do ponto negativo, mas o Senado saiu com saldo positivo e maior do que entrou nessa história. Vou trazer para a conversa o que a gente conversava nós dois antes da gravação. Vamos falando então de positivos e negativos. Há um positivo para o Congresso Nacional também, não é, senador? A gente lembrava essa semana em que reforma trabalhista foi aprovada no Senado Federal, matéria extremamente polêmica, que dividiu opiniões na casa. Nessa mesma semana, nesses mesmos dias, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados analisa pedido para abertura de processo contra o presidente da República, que também não é um fato comum, né, senador? Não é um fato comum. É impactante para a nossa República e, mesmo assim, a nossa instituição manteve seus trabalhos. Manteve. Eu tenho dito lá no meu estado que Brasília se tornou o paraíso dos jornalistas. Porque tudo que o jornalista quer é uma boa pauta, é a novidade. E Brasília, a cada 10 minutos, sai uma nova. Não tem como você prever daqui a 20 minutos. Mas você note que tem um presidente que está denunciado pela Procuradoria-Geral da República na Câmara. E, ao mesmo tempo, eu falo, é um paradoxo, porque, ao mesmo tempo, o governo que está enfraquecido de um lado, é um governo que consegue manter também a conexão, a ligação com o Legislativo, a ponto de ter estofo, de ter robustez para aprovar medidas do tipo essa que foi feita aqui, a reforma trabalhista. Obviamente que tem que se dar todas as homenagens ao Congresso por estar tocando os trabalhos, continuar andando, independente do que está à beira do caminho, mas uma coisa que é reveladora também é o fato de que não acontece isso no Legislativo se o parlamentar não sentir segurança no presidente da República. Ele tem que tirar o chapéu para o governo nesse quesito, porque ele tem conseguido escolher uma boa equipe. Eu cito aqui, por exemplo, o caso do senador Blário Maggi, que foi escolhido para o Ministério da Agricultura. Nós tivemos a pior crise também da agricultura brasileira, no caso foi a crise da pecuária. Deflagrado na Operação Carne Fraca, exatamente, né? Da Polícia Federal. Exatamente. E aquilo era para a gente ter ficado sem mercado. O que aconteceu? Hoje praticamente nem se fala nisso, o Ministério agiu de forma competente. A economia também está indo bem, o Ministério das Cidades bem. Então é isso que os parlamentares olham e falam, olha, o mandato está acabando.
Se o presidente tem alguma coisa, ele responda depois. Nós vamos continuar votando, porque o Brasil precisa disso. Eu sinto aqui o Congresso muito maduro, pensando sim nas pessoas, pensando no país. E, lógico, tem sempre o grupo que faz a luta política e eu vejo aí a oposição gritando o tempo inteiro, com muitas falácias, muitas mentiras até enganar. A população ficou um pouco contra a reforma trabalhista por causa das mentiras, falando, olha, você só vai ter meia hora de almoço, você vai perder as férias, não vai ter mais 30 dias. Tudo mentira. Mas o certo é que agora vai se desfazer quando se descortinar o véu da realidade. Senador, e para o próximo semestre? Nós estamos aqui encerrando o primeiro semestre de 2017, praticamente só falta agora mais 2 sessões deliberativas, depois vamos ter sessão do Congresso na segunda para votar a LDO. Que balanço que o senhor faz desse primeiro semestre e qual a expectativa do senhor para o segundo semestre desse ano? Olha, eu tenho a impressão que o primeiro semestre, apesar de todas as cachoeiras, o país parecia um barquinho no meio de um rafting, mas nós chegamos aqui no mar da tranquilidade ao aprovarmos reformas robustas, ao conseguirmos um PIB já positivo, a economia dá sinais, o desemprego está demonstrando sinais já de recuperação, não de recuperação, mas parou de haver... Parou de crescer o índice, do desemprego. Então, assim, para o próximo semestre, a gente já tem a possibilidade de um cenário melhor. Lógico que sempre tem a variável Janot, que tem um problema pessoal, a gente já percebeu com a presidente da República, a ponto de dar uma entrevista dizendo que enquanto tiver bambu, ele vai estar dando flechada. Então, em que pese uma declaração infeliz, a gente espera que o Ministério Público, que tem se apresentado como um quarto poder, possa também se comportar como um quarto poder. E para você ter grande poder, você precisa de grandes responsabilidades. E nesse momento, nós estamos falando aqui, pedindo para passar a mão na cabeça de alguém? Não. Mas acima de tudo, entre o carrapato e a vaca, salve a vaca. Bom, falando nisso, a nossa Comissão de Constituição e Justiça está sabatinando a provavelmente futura sucessora do Dr. Janot. O senhor acha que isso vai mudar alguma coisa no cenário? Eu creio que sim. Uma repórter me perguntou, senador, o que o senhor espera da próxima procuradora? Eu falei que não seja a senhora de todos os sortilégios, que ela possa ver que ela vai trabalhar com valores muito caros, muito tênues, valores que por vezes demoram a vida inteira para se construir e segundos para se destruir. Que ela possa ter essa sensibilidade de que a vida das pessoas, vida de famílias, está nas mãos da Procuradoria da República na maioria das vezes. Então, eu sou daquela linha que é preferível 10 culpados soltos do que um inocente preso. Mas fiquei muito tranquilo com a conversa que eu tive com a procuradora. Ela conduziu aquele caso de um deputado federal que tinha cerrado gente, um caso que deu repercussão nacional. E por incrível que pareça, eu falo de forma positiva, eu não me lembrava dela. Isso significa que ela falou nos autos. Isso significa que a tendência dela é que processo tenha conteúdo e não capa. Que ela não brilhe os olhos para processo. Isso eu fiquei tranquilo e espero que ela possa se conduzir assim. Está fazendo uma sabatina serena e eu admiro muito. Aliás, aquele filme Advogado do Diabo, no final o Al Pacino dizia, vaidade, meu pecado preferido. Todos nós temos nossas vaidades. Mas eu senti que a procuradora está abaixo da média no Ministério Público. E isso é bom para o Brasil. Senador, eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br/TV. Até a próxima.